Vamos chamar, então, o doutor Fábio Cipreste, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular de Goiás, para, então, falar sobre casos complexos de tratamento de doença da aorta com soluções Braille, uma aula patrocinada. Por gentileza. Doutor Fábio? Bom dia, Eliud. Oi, Obrigado tudo jóia? pelo convite. Um prazer imenso, a palavra é sua. Prazer é todo meu. Como foi falado aí, eu tive muito contato com o Fábio também. Eu sou capixaba, somos conterrâneos, e era isso mesmo, doutor Coraça. Ele ligava e falava: Fábio, eu tenho uma ideia grande para a gente levar lá para Baile, para desenvolver uma prótese de arco. Enfim, fica o sentimento, a saudade de um grande amigo, de um grande profissional. Mais uma vez eu agradeço a todos pela presença, pela oportunidade. Vou tentar passar para vocês um pouquinho de mais ou menos 10 anos da experiência no tratamento das doenças da aorta, utilizando dispositivos customizados. A minha história com a Braille começou há 10 anos atrás. Eu sou capixaba, mas mudei para Goiânia. E aqui na Universidade Federal, no Hospital das Clínicas, a gente começou a trabalhar com essa indústria de São José de Rio Preto, e a gente estendeu a nossa atuação em relação à nossa vida privada, e eu ando pelo Brasil todo aí levando algumas soluções para casos complexos. Esse é meu conflito de interesse para essa aplicação. Então, desde 2016, o FDA já define que os dispositivos customizados são desenvolvidos para o tratamento de patologias únicas ou de condições fisiológicas em que nenhum outro dispositivo que esteja disponível seja possível ser utilizado no tratamento dessas doenças complexas. E se pararmos para pensar, de uma forma geral, o tratamento endovascular das doenças da aorta tem um quê de customização, visto que hoje nós utilizamos módulos e devemos escolher, né, cada módulo mais factível, de acordo com a anatomia de cada paciente, para o tratamento de doenças complexas. Falando um pouquinho da história, né, veio da customização para os dispositivos de prateleira. Então iniciou a customização de dispositivos pelo próprio cirurgião, depois os cirurgiões passaram a pegar dispositivos de prateleira e customizavam em bancada, até chegarmos à atualidade em que a própria indústria nos oferece dispositivos de prateleira, quer com ramos, com fenestras, para o tratamento de patologias complexas da aorta. É importante deixarmos claro que as doenças do arco aórtico, o aneurisma tóraco-abdominal, os aneurismas paraviscerais e a doença envolvendo o território ilíaco nos traz tratamentos de complexidade anatômica elevada e um grande desafio. Atualmente, os dispositivos que estão sendo estudados em relação ao arco aórtico têm apenas 16% de aplicabilidade na maioria das anatomias. A T-Branch, o único dispositivo tóraco-abdominal que utilizamos com uma frequência de prateleira, consegue ser utilizado em aproximadamente 88% dos casos, e já no segmento ilíaco, somente 58% dos dispositivos disponíveis no mercado são utilizados nesse território. Então, vem o questionamento se ainda temos a necessidade da customização no tratamento das doenças da aorta, e, ao meu ver, a resposta é sim, porque ainda não temos um dispositivo que seja capaz de se adequar às diferentes anatomias. E quando a gente fala em desafios anatômicos, a gente pensa em vasos viscerais com grande variação anatômica, muitas das vezes eles são múltiplos, apresentam bifurcação precoce, o que dificulta muito a ancoragem do stent ponte, e o seu diâmetro reduzido também dificulta bastante a utilização de dispositivos de prateleira. Mas no mundo real, alguns fatores também definem o uso de dispositivos customizados, como a tentativa de redução de custo, a disponibilidade do stent ponte que nós temos no nosso serviço, a disponibilidade geral dos materiais e a experiência do time de aorta que vai abordar esse paciente também ajuda na definição, na utilização de dispositivos customizados. Hoje nós temos muitas indústrias que oferecem a customização, e essa customização ela pode ser feita através de ramos, de fenestras, de scallops, a presença de cerdas para tentar evitar os vazamentos tipo cotejamento. Então, dessa forma, a customização ela é realizada em vários segmentos do dispositivo. E sim, nós temos atualmente muito referencial teórico em relação à utilização de dispositivos customizados, com resultados interessantes em relação à sobrevida, patência de vaso visceral 1, 2, 5 anos,
e baixos índices de reintervenção em 3 anos, o que nos traz segurança a tratar em casos de customização. Se formos avaliarmos, os dispositivos de prateleira podem ser utilizados nos tratamentos seletivos, nas urgências, e eles não promovem, na maioria das vezes, o gutter leak. Já os estentes em paralelo também podem ser utilizados tanto eletivo como emergência, mas a principal complicação que temos é o vazamento por gotejamento. Já a customização ela não pode ser utilizada na urgência, visto que temos um período para a realização desse dispositivo e a disponibilidade dele em bancada, e na maioria das vezes ele também não causa o gotejamento. Em o nosso serviço, agora no último CIS, a gente teve a oportunidade de fazer uma análise retrospectiva desses 10 anos, utilizando a endoprótese Braille customizada em vários territórios, deixar bem claro que a customização em nosso serviço é o tratamento de exceção, né, somente 17%, 83% a gente usa dispositivos de prateleira, com taxa de sucesso, reintervenção e oclusão de ramo compatíveis com a literatura mundial. Especificamente em relação a Braille, eles oferecem a customização desde 2012, com mais de 600 casos já realizados em todos esses territórios da aorta, grande atuação em toda a América Latina, na Europa, na Ásia, e o processo de customização dentro da Braille segue esse fluxograma. Então, é recebido a angiotomografia do paciente, a discussão do caso com os especialistas da prótese, com a equipe de engenharia, e esse é um ponto muito importante, porque a proximidade do médico com o engenheiro é importante para o engenheiro, que vai entender o que é a doença, e é importante para o médico para entender também como é que é feito um dispositivo, como que ele é desenvolvido. Isso facilita muito. A partir de então, a aorta é impressa em casos complexos, um protótipo é realizado, é liberado em bancada, há um refinamento, um ajuste, e a partir de então segue o ritmo da quarentena e aproximadamente em 20 a 30 dias a efetivação do caso. É claro que quanto mais complexo o caso, maior discussão, maior refinamento, então às vezes esse tempo passa um pouco. Agora, uma série de casos do nosso serviço e também de proctoria que a gente faz, um paciente do sexo masculino de 66 anos, uma dissecção não A, não B, ou seja, acometia o arco, mas sem acometer a aorta ascendente. Nós realizamos um projeto de um esquelope para o tronco celíaco e carótida, é claro que o arco bovino facilitou, e uma fenestra para essa artéria subclave à esquerda. Nós realizamos, então, inicialmente a liberação desse protótipo em bancada, para a correta visualização das zonas de marcação, a localização da fenestra, do esquelope, e a partir de então, no mesmo dia, nós realizamos o implante dessa endoprótese, era uma endoprótese com essa fenestra subclave já pré-cateterizada, então nós laçamos pelo membro superior, realizamos o implante do stent ponte, e nós já temos aí 4 meses de acompanhamento de follow-up desse paciente, a nível ambulatorial, com manutenção da perviedade dos ramos supraórticos, a exclusão da dissecção. Um outro caso, paciente de 57 anos, sexo feminino, uma dissecção do tipo B, que desenvolveu um aneurisma sacular bem na localização dos ramos viscerais. Então, a proposta era fazer um esquelope direcionado para a origem desses ramos viscerais, e assim foi realizado. Nós realizamos o implantamento da prótese torácica proximal, e essa endoprótese distal customizada. Esse paciente já tem 2 anos e meio de acompanhamento, com exclusão da doença e a perviedade dos ramos viscerais. Em 2017, nós tivemos a oportunidade de publicar no Jornal Vascular Brasileiro o primeiro caso de endoprótese Braille com ramo ilíaco customizada. Então, nós já temos o acompanhamento aí de longo tempo em relação a essas próteses, e aqui um caso do Dr. Antônio Fagundes, um amigo pessoal de Palmas, que tinha um rim pélvico congênito com aneurisma de ambas ilíacas, e claro, como a vida é dura, é difícil, a origem dessa artéria renal esquerda saía do saco aneurismático, então a proposta foi embolizar a hipogástrica e utilizar esse conceito de endoprótese com ramo ilíaco para preservação da artéria renal. Então, o primeiro passo, nós realizamos a embolização, a seguir o implante da endoprótese com ramo interno, a angiografia de controle, e a gente consegue ver um nefrograma com manutenção da perviedade desse rim. Agora, alguns casos que eu tive a oportunidade, eu fico muito feliz por ser local, em participar
de alguns casos de customização realizados em todo o estado do Espírito Santo. Então, o primeiro caso, agradecimento ao doutor Bruno Presotti, que gentilmente cedeu para poder a gente apresentar. Então, um paciente do sexo masculino de 69 anos, com risco elevado, fez uma endoprótese torácica prévia por uma dissecção do tipo B e desenvolveu, e um bypass também aorto biilíaco prévio, e desenvolveu um grande aneurisma, uma progressão da dilatação bem na transição dos ramos viscerais, e se percebemos o desenho, a artéria renal direita já tinha um stent também que foi realizado previamente. Então, a proposta foi realizar a customização de uma endoprótese tóraco-abdominal com 4 ramos. A endoprótese Braille, ela é definida por 2 ramos internos para tronco e mesentérica e 2 ramos externos para as artérias renais. Esses são os achados angiográficos intraoperatórios, então a gente tinha uma complexidade anatômica bastante elevada, mas conseguimos posicionar essa endoprótese, fazer o cateterismo dos ramos viscerais, um a um, acesso por membro superior, e ao final nós conseguimos realizar o implante dessa endoprótese com sucesso, e esse paciente já tem aí 3 meses de acompanhamento com a angiotomografia, mostrando a exclusão completa, e nós conseguimos manter o bypass prévio que tinha em relação ao aorto biilíaco, sem sinais de vazamento, como a gente vai ver agora na angiotomografia em corte axial. Esse caso foi muito bem conduzido pelo Dr. Bruno e por toda a sua equipe. A gente tenta sempre só auxiliar um pouco, mas um caso de altíssima complexidade, que foi feita uma solução bastante factível e passível de ser reproduzida. Então, na anestesia, a gente vê a endoprótese implantada, os ramos viscerais pérvios e a exclusão completa com manutenção do bypass aorto-biilíaco. Excelente o resultado. Mais um caso da equipe do Felipe Molino, nós fomos lá em Cachoeira, um paciente que tinha, a princípio você olha pelo desenho, uma anatomia favorável, mas ele tinha, entre aspas, 4 artérias renais, que a gente apelidou renal direita 1, renal esquerda 1, renal direita 2, e a renal esquerda 2, que é a mais baixa, saía já diretamente do saco aneurismático. Então a gente fica pensando como que a gente vai conseguir tratar esse paciente, não vazar, excluir o aneurisma e manter a perviedade, principalmente dessa artéria renal esquerda mais baixa, que a gente denominou de RE2. Então, a proposta foi a gente realizar um scallop para o lado direito, visto que a gente tinha um colo factível e um ramo interno para implante e cateterismo daquela artéria renal esquerda mais baixa, que saía do saco aneurismático. Então, aqui a gente consegue perceber os 2 ramos ilíacos com ramo interno renal. Vocês vejam que tem muita marcação radiopaque, então precisa estar bastante habituado na utilização desses dispositivos customizados. Aqui a angiografia intraoperatória, ao final, após o implante da endoprótese com o ramo renal esquerdo mais baixo. A angiotomografia de controle com 2 meses, é um caso recente, e a angiotomografia em corte axial mostra a manutenção das 4 artérias renais, a manutenção do eixo ilíaco, mas com preservação de todas as artérias renais, e perceber que essa artéria renal mais baixa era mais calibrosa, a artéria renal principal. Agradecimentos aí ao Dr. Felipe e toda a sua equipe. O Dr. Zé Maria, que está aí presente, um grande amigo, fez o Hospital da Lagoa, também fui do Hospital da Lagoa, foi uma honra encontrá-lo pessoalmente. Mais um caso complexo, então era um aneurisma bissacular com uma artéria renal saindo da bifurcação aórtica, a gente vai conseguir ver aqui melhor na tomografia em corte axial, e aí o objetivo era excluir esses aneurismas e manter a preservação desse rim pélvico. A intenção no desenho esquemático realmente era fazer uma endoprótese bifurcada e um ramo para manutenção dessa artéria renal, mas por questões de engenharia foi necessário fazer um ramo contralateral interno para a gente ter espaço de fixação e uma endoprótese com ramo externo para preservação da artéria renal. Durante o procedimento, ao final do procedimento, a gente teve uma dificuldade na liberação da prótese, ela ficou um pouquinho mais baixa, então teve um vazamento tipo 1A,
para aquela saculação mais proximal, e a gente optou por realizar a embolização com molas, e na anjo-TC de 5 meses de controle, a gente vê a exclusão dos aneurismas, a preservação do ramo renal, mas infelizmente houve a oclusão do ramo ilíaco direito. Nós vamos ver agora melhor na tomografia, então vocês vejam que no mundo real as complicações acontecem. Felizmente esse paciente não está apresentando claudicação incapacitante e vai manter o tratamento clínico, segundo o Dr. Zé Maria. Grande abraço aí para o Dr. Zé Maria. Estamos finalizando, um paciente de sexo feminino, 68 anos, equipe do Dr. Carlos Dyer. Então, um grande aneurisma ao nível das artérias viscerais, com bifurcação aórtica de 13 milímetros, suboclusão da artéria ilíaca esquerda. Ou seja, qual que era o problema? A gente tinha que tratar toda a transição tóraco-abdominal, o acesso esquerdo inviável e uma bifurcação de aorta muito estreita. Então, a proposta é a gente fazer um módulo único, uma fenestra para a artéria mesentérica superior e 2 ramos internos para as 2 artérias renais. E assim foi realizado, esse é o protótipo, e aqui o final da angiografia, esse paciente só tem 1 mês de implante. Então, podemos ver aqui a artéria mesentérica superior pérvia e as 2 artérias renais com exclusão completa do aneurisma. Esse paciente foi recente, 4 dias aproximadamente, foi operado na quarta-feira, 3 dias. Então, paciente de 44 anos, síndrome do Marfan, teve uma dissecção do tipo A, dor torácica, foi substituída a aorta ascendente com tubo de Dacron, mas permaneceu um flap de dissecção na parede posterior do arco, e o paciente mantendo quadro de dor insuportável. Então, foi realizado uma customização de emenda torácica com grande esquelo para poder manter a perviedade dos ramos supraórticos e cobrir a parede posterior do arco aórtico. Esse paciente está em 3 dias de acompanhamento, segundo a equipe do Dr. José Carone, do Dr. Assad, um abraço a todos também. Eles já em conta de alta de CTI e assintomático. Então, hoje a Braille ela pode tratar o segmento do arco aórtico, aorta ascendente, tóraco abdominal, tem dispositivos standard, fenestrados, ramificados, customizados. A aorta 3D nos traz uma tranquilidade e também está vendo o stent recoberto. Esse é o perfil de quantos frentes, tem os dispositivos e... Agora, como novidade para esse ano, as endopróteses vão ter a liberação do free flow controlado, então vai ser possível o reposicionamento. E, além disso, a Anvisa liberou o VESTO, que é o stent autoexpansivo recoberto, foi minha dissertação de mestrado, a sua análise de fadiga, e os estudos clínicos já começarão. Então, o que a gente pode aprender? Lições que nós tiramos em 10 anos, que os ramos que tem, desculpa, eu escrevi errado aqui, mas os ramos que têm menos de 5 milímetros, ou seja, artéria renal que tem 4 milímetros, mesentérica 3 milímetros, eles evoluem para a oclusão, então hoje a gente não ramifica mais ramos viscerais com menos de 5 milímetros. Os protótipos para liberação em bancada fazem a diferença, é fundamental a discussão prévia com toda a equipe de especialistas, a equipe médica e os engenheiros, e a curva de aprendizado é longa. Em resumo, a customização pode ser utilizada como dispositivos de alternativa no tratamento de pacientes com risco elevado para tratamento cirúrgico aberto, mas vai depender da escolha em relação à necessidade de urgência e condições anatômicas. Eu gostaria de agradecer aqui em especial a Emil Cardes e mais especial ainda a Jordana e a Carlinha. Elas não medem esforços para a segurança do paciente, para a discussão com a equipe médica e principalmente para que todo o material esteja disponível para tratamentos de casos muito complexos. Esse é o nosso time, espero encontrar todos em Brasília. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Fábio. Nós estamos rigorosamente no horário e vamos passar diretamente, 12 horas e 20 minutos, para os debates. Então, eu vou pedir ao doutor Antônio Augusto que faça um comentário a respeito da aula do Cipreste, o doutor Pablo que faça um comentário a respeito da aula do doutor Cleilson, novamente o Antônio Augusto para o Zé Maria, e a gente finaliza com o Daniel. Na realidade,
eu primeiro tenho que cumprimentar todos os palestrantes. Eu acho que fizeram aulas muito esclarecedoras, enriquecedoras. O Dr. Cleilson, para início de conversa, fez uma apresentação de temas que são relevantes, extremamente importantes e que merecem uma discussão mantida dentro da sociedade. É muito difícil se exaurir numa aula de 15 minutos assuntos, apesar de ele ter feito uma aproximação bastante grande com maestria. Gostei muito da apresentação do doutor, esqueci o nome dele lá, que falou sobre consultório, gestão do consultório. Daniel. E, na realidade, é muito importante, porque posso falar pela experiência de ser mais velho. Nós somos treinados muito do ponto de vista técnico, ético, do exercício moral da medicina, mas não fomos treinados do ponto de vista trabalhista da medicina, do ponto de vista de que a medicina é uma profissão com a qual você também deve ganhar dinheiro. E não pode ter vergonha de falar nisso, desde que o modo de fazer o ganho do dinheiro seja ético, elegante. Como faz lembrar, inclusive, uma experiência não muito distante, que um colega da cirurgia plástica me encaminhou uma paciente porque ela tinha varizes e tinha necessidade de uma mastoplastia e uma abdominoplastia. E a discussão era fazer tudo ao mesmo tempo. Eu a examinei e percebi que o benefício da cirurgia plástica seria maior do que o benefício da cirurgia venosa, independentemente do que se poderia usar como argumento de diminuição do risco trombótico, caso fizesse a cirurgia venosa previamente, porque eu consideraria que não seria muito compatível fazer as duas atividades cirúrgicas ao mesmo tempo. Resultado, essa menina saiu para fazer o procedimento plástico e voltar para a cirurgia venosa numa outra oportunidade, e acabou por fazer uma mamografia que revelou um tumor de mama, e ela saiu para uma mastectomia. Suponha que eu tivesse crescido o olho e dito para ela, não, vamos operar varizes primeiro, que você não vai ter risco de trombose na cirurgia plástica, tá? Resultado, ela não faria a mamografia e acabaria perdendo o time do tratamento. Então, Zé Marcelo fez umas abordagens acerca de cuidados com relação à abordagem do nosso paciente, particularmente o paciente venoso, que nós sabemos que, na maior parte das vezes, nos procura por questões estética que o incomodam, e isso é legítimo, principalmente se ele tiver uma boa saúde. Então, essa preocupação que ele evidenciou muito bem de saber triar com sensibilidade o paciente que nós vamos manusear e, eventualmente, aquela palavra que ele usou, a ganância, não nos subir aos olhos. Eu acho que a gente tem uma chance enorme de realmente minimizar as complicações. Finalmente, a apresentação do Fábio, na realidade, tem mostrado o quanto há necessidade do esmero, onde parece pouco significativo, mas o preciosismo, que é fundamental em medicina, na atividade cirúrgica, particularmente endovascular, ela demanda realmente a necessidade de um planejamento e, fundamentalmente, o juízo de não levar às últimas consequências uma indicação que você, a priori, tem a percepção de que a chance de não dar certo está presente. Então, eu estou muito satisfeito com o que eu vi aqui hoje. Felicitar o meu presidente, porque eu acho que a temática, e eu ser o diretor científico, a temática foi realmente muito bem escolhida. Fiquei muito feliz de estar aqui essa manhã. Vou ser breve aqui. Ao Cleilson, um comentário, parabéns, porque falou de um tema difícil, de difícil abordagem,
que ele fez um apanhado da literatura mundial e abordou, a gente só teve a aprender e tentar seguir. Porque nas difíceis situações desse tipo de anticoagulação, a gente sempre recorre, assim, a gente não lembra um pouquinho da literatura, lê um pouquinho. Então, você foi brilhante aqui nos teus comentários. Obrigado pelas informações. Só queria reafirmar o que o doutor Antônio Augusto falou, quanto à aula do Daniel, que é muito legal ter isso aqui no dia a dia, em cursos, a gente ensinando a parte administrativa, a parte de consultório, porque eu acho que a geração de 45 anos para cima era perigoso e era quase proibitivo falar em lucro e não encarar os nossos pacientes como clientes, né? Então, cada vez mais nos enriquece e nos ensina sobre como lidar no consultório, como abordar e também aprender a ganhar dinheiro, né? E, assim, hoje em dia as pessoas investem, eu quero dar um pouquinho de advogado do diabo também, as pessoas investem em marketing e, como antigamente falavam mal do que o laser só fazia, hoje tem a manhã inteira falando sobre laser e algumas coisas, nuances sobre o laser, e antigamente era tido como picaretagem. Eu acho que a definição de picaretagem é todo aquele bom negócio ao qual você não foi chamado. Porque, assim, às vezes o cara está fazendo o negócio direito, faz o marketing bonitinho, o cara está fazendo picaretagem. Então, assim, modo de abordar o cliente ou o paciente e como passar isso e fazer o pré e o pós, isso é muito legal e é muito bom ver as pessoas, os mais jovens, fazendo com muito mais poder do que a gente e a gente tentando cada vez aprender mais. Obrigado pela oportunidade. Bom, acho que vou ser breve aqui, mais agradecer essa oportunidade, obrigado aí pelos comentários de dois nobres colegas que já estão há muito mais tempo aí, né, nessa jornada aí profissional. E acredito sim, como foi falado, que cada vez mais a gente precisa entender o nosso consultório como um negócio, deixar de sair do automático, porque isso aí preserva principalmente a nossa saúde, né? Tem muita gente que acaba, assim como um polvo, isso é normal de acontecer dentro da nossa jornada quando você sai da residência. Você pega tudo, já cheguei a andar 700 quilômetros para poder fazer um dinheiro, porque era a oportunidade que se tinha no momento, mas ela precisa ter data para acabar, né? Então, muitas vezes o que a gente vê não tem uma separação do negócio com o pessoal, e a gente acaba misturando finanças, em tudo, e isso gera diversos problemas. E hoje, com essa questão da Flebo Suite, eu tenho hoje particularmente, mas foi também muito planejado. Então, eu vejo muita gente hoje, quando a gente conversa com colegas, às vezes você tem uma alavancagem e um enrijecimento aí do teu fluxo, que em cenários como a pandemia, muita gente precisou se desfazer da Flebo Suite. Então, assim, às vezes a pessoa precisa vender aquilo porque não esteve atento a outras áreas, como real necessidade do paciente, laser não resolve tudo, né? Então, o Zé Marcelo falou logo depois aí, a cirurgia bem feita e a escleroterapia bem feita ainda tem espaço, e ninguém está vindo no consultório, essa é uma das coisas que a gente tem falado de marketing, não é porque você tem o super laser das famosas que as pessoas vão chegar até você. Inclusive o marketing feito hoje em dia é em cima da máquina, isso não deveria ser uma realidade, né? O marketing tirar a dúvida. Nós, como profissionais de saúde, devemos fazer um marketing informacional e não de benefício do laser XPTO, assim como é feito. As pessoas compram ainda a confiança do médico. E a gente, com o aparecimento das mídias sociais cada vez mais, a gente está esquecendo isso um pouco de lado, né? E colocando todo o sucesso em cima de aparelhagem. Isso, Daniel, eu combato veementemente. não dá spoiler da aula do Mauro, não, porque ela é bastante ácida, muito ácida, por sinal. Mas acho que é extremamente complementar à sua aula, com certeza. Muito obrigado. Valeu, Fábio, obrigado. só um momentinho. Claro. Lembrando que doutor Daniel, doutor Fábio já estão convidados aí, obviamente, para o Tecnovasc 2022, que será do dia 13 a 5 de novembro. Pode continuar, Fábio. Agradeço pelo convite, Eliud. Parabenizo a toda a comissão organizadora pelo evento, aos palestrantes. O que eu posso deixar de mensagem final é que a customização ainda tem a sua aplicabilidade. É claro que são em casos de exceção, porque os dispositivos de prateleira têm mais estudos, está disponível à mão.
mas a questão da utilização, principalmente no Sistema Único de Saúde, ou em serviços privados, em que há uma dificuldade anatômica ou uma dificuldade em relação à aquisição de materiais. E muito importante o que o doutor Antônio falou, a gente fica naquele limiar em indicar um tratamento alternativo, entre aspas, mas com bom êxito, sempre pensando também no custo-benefício para o paciente. Um grande abraço a todos aí, boa muqueca para vocês. Muito obrigado. Um salve de palmas a todos, por favor.